Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso evento, né? O nosso mega evento, nosso Nefro Day. Seja muito bem-vindo, vamos chegando. Olha só que hoje eu estou, né, num ambiente diferente, estou dentro de uma UTI e nada como um ambiente de UTI para a gente falar sobre intercorrências. Então, vamos chegando, já vão sentando, papel e caneta na mão, para a gente debulhar aí, né, todo o conhecimento que foi preparado para essa aula, para você sair daqui um expert em intercorrências, poder atender o seu paciente aí da melhor forma, de forma mais ágil. Então, vamos chegando, vão colocando aqui para mim se vocês estão vendo bem, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo, da onde vocês são, para eu conhecer um pouquinho mais vocês. E a gente, né, já começa. Para quem não conhece esse ambiente, enquanto vocês vão entrando aí, vão me dando retorno, a gente está na primeira UTI conectada aqui do Brasil, que é aqui no escritório da Bebral, né? A Bebral, que é uma empresa aí do ramo hospitalar, né? Não somente do ramo de diálise, mas que tem produtos, né? Vocês podem ver aqui que eu estou cercada de produtos da Bebral, e eles abriram as portas
para a gente fazer aí o nosso Nefro Day, para a gente falar um pouquinho com vocês sobre intercorrências, para vocês que são alunos aí exclusivos, né, que fizeram aí a sua inscrição, que resolveram participar, né, do nosso evento. E então, espero que vocês tenham gostado, né, desse ambiente diferente. E obrigado mais uma vez aí o pessoal da Bebral. Bom, vamos entrando. Recadinhos, tá? Para quem fez, né, para vocês que fizeram a inscrição e adquiriram o certificado do Nefro Day, essa aula vai estar disponível também na plataforma junto com o certificado, que vai ser personalizado aí com o nome de vocês. E essa aula vai estar disponível lá para vocês assistirem posteriormente com mais calma, dando pause ali, né? Para ir assistindo aí com mais tranquilidade. E essa aula vai estar disponível para vocês. Bom, a gente vai falar hoje sobre intercorrências. E a gente sabe que dentro de um setor de hemodiálise a gente tem várias intercorrências, né? São muitas. E a gente pode basicamente dividir essas intercorrências em dois tipos, né, de intercorrências. Que são as intercorrências que são relacionadas aí a falhas técnicas. Então, falhas de equipamento, né, em geral. E também falhas decorrentes do tratamento em si, né, do nosso paciente, que são as falhas que a gente, né, visualiza, que a gente encontra aí em muitos casos, né, da diálise do nosso paciente. Então, assim, as principais intercorrências, elas estão presentes em cerca de 30% das nossas sessões. Então, vamos colocar ali que de 100 pacientes, né, de 100 intercorrências, 30 pacientes vão ter alguma dessas intercorrências. E aí coloca aqui para mim quais são as intercorrências que vocês acham que são mais comuns, né, que mais acontecem aí aonde vocês trabalham. Bom, durante, né, a minha experiência, a minha jornada aí até hoje, eu posso classificar aí que as principais intercorrências são hipotensão, né, náuseas e vômitos, apesar de, né, nos últimos tempos ter diminuído bastante essa questão de náuseas e vômitos, mas é uma intercorrência comum. Calafrios, cãibras, né? Bem lembrado aí, as cãibras também são comuns nos nossos pacientes, e hipotensão e hipertensão. Então aí, náuseas, vômitos, calafrios, cãibras, hipotensão e hipertensão. A gente vai, algumas dessas a gente vai tratar aqui nessa aula de hoje, e além de outras, né, como síndrome do desequilíbrio e algumas outras intercorrências também. Mas o que é a diferença, né? Qual é o diferencial de saber que existem essas intercorrências? É a gente poder atender rapidamente o nosso paciente, consequentemente trazendo menores riscos, né, a esse paciente e uma melhora ali no tratamento. Então, para a gente começar, a gente vai falar de uma intercorrência que ela não é tão comum, tá? Ela acontece, mas ela não é tão comum, que é a crise convulsiva. Bom, todas as intercorrências nós vamos trabalhar da seguinte forma: a gente vai falar o que é, né? Qual que é a definição dessa intercorrência, quais são as causas, tá? Quais são os sintomas e como que a gente vai agir diante delas, tá? Então fica bem ligadinho que a gente vai falar 4 pontos de cada uma dessas intercorrências. Então a gente vai começar com a crise convulsiva. Então, a crise convulsiva, elas são contraturas involuntárias da musculatura que provoca movimentos desordenados. Geralmente, ela é acompanhada por perda da consciência. Então, o paciente, ele pode ter crise convulsiva, né, dependendo aí de alguns fatores, e entre as principais causas ali está crises hipertensivas. Então, a gente precisa cuidar do paciente que está muito hipertenso, que pode favorecer uma crise convulsiva. Hipotensão também. Então, a gente vê muitas vezes uma hipotensão severa, o paciente apresentar uma crise convulsiva ali naquela decorrência daquela hipotensão. AVC, hipernatremia ou hiponatremia, que é sódio aumentado ou diminuído, e a síndrome do desequilíbrio, né, que também é uma intercorrência dentro de outra intercorrência, né? Então, essas são as principais causas que podem levar o nosso paciente a ter crise convulsiva. E o que meu paciente, então, vai sentir? O que eu vou ver? Estou lá com o meu paciente, o que ele vai apresentar para mim se ele estiver tendo uma crise convulsiva? Então, se você nunca viu, né, fica
né, de olho aí nesses sintomas, porque pode ser que você se depare com ela no seu dia a dia. Então, o paciente ele pode ter perda da consciência, ele pode ter agitação, abalos musculares, né, ou espasmos musculares, cialorreia, né, que é aquela salivação, e cianose, as extremidades começam a ficar cianóticas, né, um pouco arroxeadas. Então, o que é mais comum? É o paciente ter tremores e perda da consciência. E aí, o que é que eu faço, então, quando eu me deparo com o paciente numa crise convulsiva? Então, eu vou interromper a hemodiálise, então, imediatamente eu vou interromper a hemodiálise desse paciente, vou oferecer oxigenoterapia, né, caso ali seja solicitado, vou proteger o local do acesso, então, se é fístula ou catéter, eu preciso proteger esse acesso do paciente, porque nesses espasmos ele pode puxar as agulhas ou pode, né, puxar ali o seu catéter, e administrar medicação conforme a prescrição médica. Tá? Eu tenho que tomar um outro cuidado também, para que esse paciente não caia da poltrona, tá? Porque às vezes ele tem espasmos musculares tão fortes que ele pode cair, então eu preciso proteger para que essa intercorrência não gere uma outra ainda maior, por exemplo, um trauma, né, ou uma retirada de acesso. Então, esses são os principais cuidados que a gente precisa ter quando o paciente apresenta aí crise convulsiva. Bom, continuando, um outro tipo de espasmo, né, de contratura muscular, que são, né, as câimbras musculares. Quantos de vocês, coloca aqui para mim, quantos de vocês já tiveram câimbras? E a gente sabe, né, para quem já teve, eu já tive, às vezes mexendo o pé, principalmente os dedos dos pés, eu sinto meus dedos assim entortarem um pouquinho, mas são câimbras leves. No paciente renal, normalmente essas câimbras são mais intensas, né? O paciente ele tem uma contratura muscular ali, uma contração do músculo muito forte e é muito dolorida, né? Já vi pacientes gritarem de dor quando eles estão com câimbras musculares. Então, o que é? São espasmos musculares dolorosos provocados por perda brusca de água e eletrólitos, tá? Então, a gente vai ver uma das causas aí, mas é como se desidratasse ali a musculatura daquele paciente, de forma simples para a gente entender, tá? Então, quais são as principais causas? Perda brusca, tá? De volume, um peso seco superestimado, então a gente acha que o paciente, por exemplo, está com 70 quilos de peso seco, mas na verdade é 71, 72. E a gente tenta tirar aquele volume e o paciente não tem aquele volume para retirar. Então, consequentemente, ele vai ter câimbras. Retirada de volumes elevadas ali por hora, então uma taxa de UF por hora elevada. Pacientes que mesmo que tenham esse volume, vão retirar um volume, por exemplo, 1.500 ml, né, por hora, pode apresentar câimbras, e a solução de diálise com o sódio baixo, tá? A gente precisa lembrar que a câimbra no paciente dialítico, ela raríssimas vezes está relacionada ao potássio, tá? Então, o paciente está tendo câimbra, vamos dar banana, né? O potássio dele deve estar baixo. Raríssimas vezes a câimbra do paciente ela está relacionada ao potássio, então a maioria das vezes está relacionada a sódio, tá? Sódio baixo, ou então, né, a retirada de volumes aí em grande quantidade. E aí, qual é o sintoma, né? O clássico que meu paciente vai apresentar? É a contração muscular intensa, dolorosa, que acometem normalmente panturrilha. A maioria dos pacientes tem na panturrilha, pode ter nas mãos, às vezes o paciente fala, tô com câimbra e tá com os dedinhos assim esticados. Ou até mesmo nas costelas, né? Alguns pacientes sentem na costela. Mas o mais comum ali são as câimbras em membros inferiores. E o que é que a gente vai fazer, então, para ajudar esse paciente, para melhorar esse sintoma dele? A gente normalmente é prescrito, né? O médico prescreve uma solução hipertônica de glicose ou a gente administra volume, né, solução salina, conforme a prescrição médica, tá? O que resolve mais rápido normalmente é a solução hipertônica de glicose, e aí varia conforme o protocolo de cada instituição, se é glicose de 25%, glicose de 50%, mas essas soluções elas ajudam, tá? Então essa ação ela vai provocar ali um efeito osmótico, é como se a gente
conseguisse, através dessa solução hipertônica, voltar essa água para dentro do tecido muscular, ali para o músculo, e aí então a gente consegue como se a gente hidratasse novamente esse músculo e ele parasse de contrair. Então é basicamente isso que essa solução faz, ela vai devolver, né, vai transferir novamente água ali para os tecidos que, né, foram acometidos. Por isso que há essa melhora, né? Muito interessante. Eu sei que muitas pessoas, né, muitos de vocês, muitos de nós fazem, né? A gente faz, administra a glicose, mas não sabe por que tá fazendo, tá? Então vamos, né, vamos para a próxima intercorrência. Por favor, me ajuda aqui, né? Porque eu tô aqui e aí eu preciso de uma ajuda. Então a gente vai falar sobre hipotensão. Hipotensão é clássica, né? Hipotensão, paciente, sim, se não tem uns 4, 5 que apresenta ali durante o plantão, essa intercorrência não é uma unidade de diálise comum, né? É normal, é esperado até que os pacientes apresentem hipotensão, porque a gente está retirando o volume deles, a gente tem o volume circulante, né, do sistema, que é aproximadamente 300 ml, que ficam na circulação extracorpórea. Então, é quase que esperado mesmo que o paciente tenha hipotensão ou uma diminuição da pressão que ele chegou, tá? Isso é normal. O que a gente tem que cuidar é que esse paciente não tenha hipotensões severas, né? Que a hipotensão severa, né, gera muito mais transtornos. Então, o que é a hipotensão? Ela é uma diminuição brusca da pressão arterial durante a hemodiálise, tá? E quais são as causas? Então, dentre as principais ali, a gente tem a retirada brusca de volume, né? Então, paciente que tira muito volume, o uso incorreto de antihipertensivos, então aquele paciente que toma um remedinho da pressão, né, antes da sessão. É claro que essas prescrições elas são individualizadas, mas a primeira orientação que a gente sempre dá para o paciente é que ele não tome os antihipertensivos antes de iniciarem a sessão, principalmente ali nas 3, 4 horas, né, que antecedem o tratamento. Anemia, tá? Favorece a hipotensão. Infecção também, se vê aquele paciente que está sempre hipotenso, né? Faz as medidas, não melhora, então pode cuidar, né? Precisa de atenção, que esse paciente pode estar com uma infecção. Uma diálise sem controle de ultrafiltração, com dialisadores com alto coeficiente de ultrafiltração. Então, às vezes, esse paciente está usando um dialisador maior do que a necessidade que ele precisa, né? Então, isso pode favorecer a hipotensão e o peso seco incorreto também, tá? Então, paciente que está com peso seco que não está, né, ajustado, ele pode ter várias intercorrências, como a gente viu, né, na anterior, que é a cãibra. Esse paciente pode ter hipotensão devido ao peso seco incorreto também. E aí, o que é que o meu paciente vai apresentar quando ele está num quadro hipotensivo, né? Pode ser que ele tenha todos esses sintomas, pode ser que ele tenha um ou outro, né? A gente não pode colocar todos, mas a gente tem aí alguns sintomas clássicos, né? Que o paciente ele pode referir um mal-estar geral, ali sem conseguir definir o que está sentindo, palidez. Então, a gente está em contato direto com o nosso paciente, a gente bate o olho nele e fala, tem alguma coisa errada aqui, né? O paciente está pálido e tal, toda hora abrindo a boca, isso é um sinal de hipotensão. O paciente pode apresentar náuseas, vômitos, cólicas abdominais, tá? Uma dor abdominal, sudorese, tontura, prurido, dor no peito, apatia e dispneia. Então, são vários sintomas, né? Claro que alguns seriam para hipotensões que já estão mais severas, outras para hipotensões mais leves, mas todos esses sintomas caracterizam aí um quadro de hipotensão. E o que é que eu faço diante de um quadro de hipotensão, né? Antes de sair chamando, a gente tem algumas medidas que a gente já pode fazer para melhorar o quadro desse paciente, que é administrar, né, a solução fisiológica, normalmente o soro que está ali na máquina, a gente abre e administra uma quantidade, se a gente vê que o paciente, né, está com os sintomas antes
né, da gente sair chamando, a gente já faz essa medida para o paciente melhorar e não evoluir ainda mais. Ou alguma solução hipertônica. Faz muito tempo, eu não sei se vocês usam ainda, mas faz muito tempo que eu não uso solução hipertônica para hipotensão, que normalmente a gente utilizava cloreto de sódio a 20%, tá? Então, aqui a gente não, faz muitos anos que não utiliza mais, mas é uma forma também de corrigir hipotensão. A gente zera o F, tá? Então, a gente para de remover o volume do paciente, vai posicionar esse paciente em posição Trendelenburg, então a gente coloca o paciente, né, deita a poltrona, eleva membros inferiores, isso vai favorecer, ajudar ele a voltar, né, se restabelecer. Se precisar de oxigênio, né, e a gente vai tratar conforme os sintomas que esse paciente vai apresentando. Sempre lembrar que quando a gente vai colocar o paciente em posição Trendelenburg, a gente precisa cuidar se esse paciente não está com náusea e vômito. Então, a gente vai deitar e se esse paciente vomitar, ele pode aspirar. Então, a gente lateraliza a cabeça e coloca esse paciente em posição Trendelenburg. Bom, continuando, que agora é o oposto, né, do anterior da hipotensão, a gente tem a hipertensão. Ai, mas você vai falar, ai, Fernanda, todo paciente é hipertenso, né? Paciente que faz hemodiálise, ali a sua maioria chega hipertenso, vai embora hipertenso. Porém, tem pacientes que fazem a hipertensão durante o tratamento. Tá? E o que é, então, essa hipertensão? Ela é a principal causa de mortalidade na doença renal crônica. Tá? Ela tem como complicação a insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e aneurisma. Tá? Então, por mais que os pacientes, né, eles tenham quadros de hipertensão, sejam hipertensos, a gente não pode acostumar com esse quadro contínuo de hipertensão. Então, quais são as causas da hipertensão? Obesidade, histórico familiar, tabagismo, estresse, alcoolismo, né? Tudo que a gente, né, que hoje em dia as pessoas estão envolvidas, né, com esse histórico aí, né? Dieta rica em sódio, falta de atividade física, ganho excessivo de peso interdialítico, né, de uma diálise para outra, e o manejo incorreto de perfis de sódio durante a sessão de diálise. Então, assim, a paciente baixou um pouquinho a pressão, a gente vai lá e coloca sódio para ele. Então, a gente acaba ofertando um sódio para um paciente que já é hipertenso, que ele já tem um estilo de vida que não favorece. Então, isso é prejudicial aí e a gente favorece, né, a hipotensão, a hipertensão. O que esse paciente sente normalmente? Cefaleia, então aquele paciente que tem aquela dor de cabeça constante, náuseas, vômitos e pode até, em situações mais graves, ter um AVC, tá? E o que a gente vai fazer então? A gente precisa, né, corrigir então componente volumétrico, então a gente precisa corrigir o volume desse paciente, tá? Manutenção do peso seco, não deixar esse paciente acumular, né, líquidos com frequência, reduzir a ingesta líquida e ingesta de sódio, e aí entra muito um trabalho multidisciplinar, né? A enfermagem nunca vai fazer isso sozinha, sempre tem que ter a equipe médica, a equipe nutricional, que vai fazer a orientação para esse paciente. A gente vai administrar antihipertensivos conforme prescrição, às vezes o paciente não tomou em casa, mas trouxe o remedinho ali, pode tomar durante sua sessão, e encaminhar esse paciente para orientações nutricional e psicológica, porque às vezes o paciente ele não está fazendo as orientações conforme, né, foi solicitado, esse paciente não está tendo uma adesão ao tratamento, falta na sessão, então tudo isso pode ser acompanhado, né, para melhorar a qualidade aí da diálise desse paciente e a qualidade de vida dele também. Existem algumas intercorrências que a gente não vê com muita frequência, principalmente para quem trabalha só em unidade de crônicos, tá? Existem algumas intercorrências que elas vão acontecer na primeira diálise na vida do paciente, que é igual essa intercorrência que a gente vai tratar agora, que é a síndrome do desequilíbrio. Coloca aqui para mim se vocês já presenciaram algum paciente com síndrome do desequilíbrio, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Então, o que é, né, essa síndrome do desequilíbrio? São sintomas, né? Então, é um conjunto de sintomas sistêmicos e neurológicos apresentados durante ou imediatamente após a sessão de diálise, tá?
ela é mais frequente, apesar de não ser tão frequente também, mas nas primeiras sessões de diálise da vida do paciente. Então, o paciente ele vai iniciar sua vida dialítica, entrou numa urgência dialítica, vai precisar iniciar, então existe o risco da síndrome do desequilíbrio se aquela prescrição não for feita de forma correta, tá? Então ele pode ter sim essa síndrome. E o que causa? Então, hemodiálise iniciais muito agressivas. Então, o paciente entrou agora, né? Tá com a ureia super alta, o paciente que tá... Porque o que acontece? O paciente crônico, ele vem evoluindo, né, com a doença renal, normalmente há bastante tempo. Ele descobre na urgência, mas ele não perdeu aquele rim de repente, né? E o seu organismo vai se adaptando com aqueles novos padrões de exames, por exemplo. O paciente ele está acostumado com aquela ureia mais alta, já está acostumado com a creatinina, com o sódio, tudo elevado, o organismo dele vai se adaptando, né? E aí quando ele chega para a diálise, né, ele está com tudo muito alto, então ele está com 300 e tanto de ureia, ele está com 18 de creatinina, ele está assim, totalmente desregulado, porém o seu organismo já se adaptou com aquilo, né? E por alguma condição ele entrou em urgência. Então essas hemodiálises agressivas que retiram muito no início, ali, né, diminui a ureia, né, mexe com sódio, com potássio, com tudo ali do paciente, essa agressividade que a gente, né, precisa ter na diálise do crônico, que já está ali acostumado um pouquinho que sobe, a gente já precisa baixar, isso vai ser prejudicial. O meu estagiário aqui tá me dando uma confusão. Ele vai ser prejudicial, tá? Essa diálise agressiva. Então, retirada brusca de volume e eletrólitos num curto espaço de tempo favorece, tá? Essa síndrome do desequilíbrio. Uso de dialisadores com KOF alto, né? Então, um dialisador de alto fluxo, às vezes, vai trazer esse paciente a apresentar uma síndrome do desequilíbrio. Erros na composição do banho e alto fluxo de diálise e sangue. Por isso que a gente sempre vê as primeiras diálises ou até mesmo diálise de paciente que está em UTI ser um tempo mais prolongado com uma eficiência mais baixa, para a gente não ter esse desequilíbrio, né, durante a sessão. E o que meu paciente pode sentir, né, quando ele está com síndrome do desequilíbrio? Ele vai ter sudorese, cefaleias, náuseas, hipotensão, espasmos musculares, confusão mental, convulsão, edema cerebral e ele pode até evoluir para o óbito, tá? Então, essa intercorrência ela é bem grave, como eu disse, não é tão comum da gente se deparar com ela, mas é uma intercorrência muito grave. E o que a gente vai fazer, então, se meu paciente ali nas primeiras sessões começar a apresentar esses sintomas? Eu interrompo imediatamente, né, a sessão, vou oferecer oxigênio, vou administrar soluções hipertônicas e aqui, né, entra também o manitol e algumas outras medicações, né, conforme a prescrição médica, porque o manitol ele é uma solução hipertônica e ele vai ajudar a que haja um equilíbrio da retirada dessas substâncias e não aconteça então esse edema cerebral. Por isso que é comum nas primeiras sessões ali o médico prescrever manitol gotejando, tá? Aquele manitol não é para hipotensão, não é para o paciente que está hipotenso e a gente quer subir pressão. Mesmo os pacientes hipertensos, tá? São prescritos manitol aí, é prescrito manitol para que ele não faça então a síndrome do desequilíbrio, tá? Uma outra intercorrência que é em decorrência aí do tratamento clínico do paciente é o edema agudo de pulmão, tá? Ela não é tão frequente que os pacientes crônicos, porém ainda existem aqueles pacientes que abusam um pouquinho, né, do líquido e acaba entrando em edema agudo mesmo, fazendo a diálise ali 3 vezes por semana. E aí chega ali naquela segunda-feira é o dia clássico do edema agudo de pulmão. O paciente já exagerou no final de semana, chega na segunda que está até a tampa de líquido. Então, o que é? O edema agudo de pulmão ela é uma emergência médica,
causada pelo extravasamento de água dos vasos sanguíneos para o tecido pulmonar, tá? Então, ela torna a respiração mais difícil, é como se o paciente estivesse afogando. Literalmente, o pulmão dele enche de ar e ele não consegue, né, fazer ali a sua respiração de forma adequada. Então, na prática, ele tem os seus alvéolos ali cheios de água e essa sensação realmente de afogamento. Ele tenta puxar o ar e não consegue. Então, é uma intercorrência muito grave, tá? Que se não for atendido aí de forma rápida, esse paciente pode sim também evoluir para evoluir ruim, né? Vão ter uma má evolução do quadro, tá? Então, quais são as principais causas aí dessa intercorrência? Ganho excessivo de peso, infusão de reposição volêmica, né, ou medicamentosa durante o atendimento hospitalar em pacientes renais crônicos. Então, paciente renal crônico interna, aí ele recebe 2 bolsas de sangue, recebe um volume de soro ali para manter o acesso dele, vai infundindo o líquido. Esse paciente faz um edema agudo de pulmão, tá? Pode ser um edema agudo decorrente de uma crise hipertensiva, tá? Ou até mesmo uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, isso faz com que o paciente evolua para um edema agudo, um EAP, né? Um edema agudo pulmonar. E quais são os sintomas, né? Esse paciente vai chegar ali, o que ele vai apresentar? Hipertensão, então normalmente o clássico, todo paciente em edema agudo vai estar hipertenso, vai estar com falta de ar, né, com dispneia e com essa sensação de afogamento, vai estar agitado. Reparem que ele pode ter tosse, geralmente acometida ali, acompanhada de uma salivação, uma espumação rósea na boca. Edema generalizado, tá? Pode ter ou não, porque normalmente esse líquido pode ir para o pulmão e não vá para os membros inferiores. Taquicardia e incapacidade de deitar. Então, você fala, senta, deita um pouquinho, o paciente ele não consegue porque ele tem um sufocamento ainda maior, tá? Pelo aumento do líquido. E o que é que eu vou fazer, então, para esse paciente sair desse quadro? Vou oferecer oxigênio, tá? Porque ele vai ajudar a ventilar, né? Melhorar essa sensação. Vai iniciar uma HD de urgência com priorização de ultrafiltração rápida. Então, pode ser programado uma UF ali maior na primeira hora para a gente tirar esse paciente da urgência, ou uma diálise sequencial, uma diálise isolada, que se enquadra bem nessa situação. E deixar o material de urgência próximo do paciente, porque, como eu disse, ela é uma intercorrência grave, que se o paciente não sair desse quadro de forma rápida, ele pode até ser submetido a uma intubação orotraqueal, tá? Então, o paciente ele vai precisar ventilar, os seus órgãos estão precisando de oxigenação, então ele precisa, algumas vezes, se não melhorar a saturação, o médico precisa intubar esse paciente, tá? Então, é uma intercorrência bem grave e esse paciente, então, precisa ser atendido com extrema urgência. Uma outra intercorrência que pode acontecer, também não é tão comum hoje em dia, mas ela também pode acontecer, que é reação ao dialisador novo, ou a síndrome do primeiro uso, né? Quem nunca ouviu falar? Agora eu quero saber ao contrário, eu quero saber quem nunca ouviu falar sobre a síndrome do primeiro uso. Quem nunca viu, né, uma síndrome do primeiro uso? Então, a gente tem pessoas aí que já trabalham em diálise que nunca viram, né, uma síndrome do primeiro uso. E o que é, então, essa síndrome? O nome é bem sugestivo, né, então é fácil da gente saber aí mais ou menos no que ela está relacionada. Então, ela ocorre geralmente nos 30 primeiros minutos de sessão, tá? Então, é bem no comecinho, e elas se dão aí devido ao contato do paciente, né, do sangue ali do paciente com um capilar novo. Tá? Então, ele vai apresentar aí alguns sintomas porque ele teve uma reação, como se fosse uma reação alérgica ao produto que aquele material foi esterilizado, não é ao ácido peracético, tá? Reação no ácido peracético é quando a gente não lava o sistema, né, de forma correta. Esse não, é reação ao primeiro uso. O paciente vai começar a diálise hoje
e eu abri um sistema novo para ele, ele tem reação ao produto que vem de fábrica, tá? Então, as causas aí é essa sensibilidade ao material da membrana ou ao esterilizante. Ele pode ter tanto reação do material em si quanto do esterilizante. E o que esse paciente vai apresentar? Ele pode ter cefaleia, dor lombar, dor torácica, tremores, cefaleia e em níveis mais graves aí ele pode ter até um edema de glote. Tá? Então o paciente ele pode sentir também uma pressão na cabeça, uma pressão no peito, pode ser reação ao dialisador novo ou até mesmo às linhas, tá? Nem sempre é somente ao dialisador. Eu já vi pacientes terem síndrome do primeiro uso quando foi trocada uma linha, então ela tinha reação ao produto que esterilizava as linhas, tá? E o que eu vou fazer? Então eu vou interromper a hemodiálise, né? Eu vou manter aquele sistema de diálise recirculando, vou oferecer oxigênio, vou administrar corticoides ou outras medicações que estejam prescritas ali para aquele paciente, e depois disso, né, depois da melhora total desse paciente, eu vou reiniciar o tratamento dele, tá? E aí sim, esse paciente, né, normalmente vai conseguir dialisar. O que precisa ser identificado? Ali na caixinha, na Hemobox, na colmeia, no crachá, em qualquer lugar tem que estar escrito reação ou síndrome do primeiro uso, para a gente saber que toda vez que começar um sistema novo para aquele paciente, né, que ele não tiver preparado do reuso, eu vou precisar ter cuidados especiais, como por exemplo lavar aquele sistema com 2 litros de soro. Eu vou precisar trocar uma linha ali durante a diálise do paciente. Eu sei que eu preciso deixar recirculando, lavar todo o sistema com 2, com 3, com 4, quantos estiverem prescritos, para que esse paciente não tenha, né, nenhuma intercorrência. E aí, essa eu acho que é a última intercorrência que eu quero apresentar aí para vocês, que é a tal fuga de sangue, né, a ruptura do dialisador. É uma intercorrência também que ela pode acontecer. Atualmente não é mais tão comum, né? São bem espaçadas as vezes que a gente encontra aí uma ruptura do dialisador, que é quando as fibras do dialisador se rompem, então exterioriza o sangue que está passando por dentro das fibras para o compartimento ali, para a câmara aonde está passando o dialisato. Então a gente bate o olho, a máquina, né, ela precisa alarmar isso todas as vezes que acontece. Pode ser uma ruptura pequena, pode ser uma ruptura que a gente consiga ver ali de forma bem clara, mas aí existe essa mistura dos dois, do dialisador, né, do sangue com os banhos. E qual que é a causa, né, dessa ruptura? Pode ser defeito de fábrica, então às vezes o primeiro uso do capilar vai lá do dialisador e já dá fuga de sangue, então pode ser defeito de fábrica, excesso de pressão no sistema, tanto durante a diálise como na hora de fazer a lavagem do sistema no reuso, né? Então o sistema, a pressão de água está muito forte e corre risco de romper, obstrução por coágulos ou até mesmo reuso inadequado, bateção, sabe aquela marretada que a gente dá ali para limpar, para tirar os coágulos, a gente favorece essa ruptura do dialisador. Então, quais são os sintomas? Que normalmente não é sintoma, é o que a máquina apresenta, tá? Ela vai apresentar queda da pressão positiva, tá, da máquina, alarme de presença de hemoglobina, então, normalmente ou ela dá o blood leak ou ela dá fuga de sangue, ela vai apresentar ali, e presença de sangue no dialisato, então, normalmente a mangueirinha ali que sai o dialisato, ela vai ficar vermelha, porque se a ruptura for muito grande, ela sai ali pro dialisato, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou interromper a diálise, se possível, retornar o sangue pro paciente, tá? Se for rupturas pequenas, onde não houve uma mistura grande dos banhos com o sangue, eu posso cortar ali o fluxo do dialisato e devolver o sangue do paciente. Se for uma ruptura muito grande, a gente volta somente à linha arterial e do sistema não devolve. Vai apresentar alguma medicação, conforme prescrito, e desprezar todo aquele sistema, montar um sistema novo e reiniciar a diálise do paciente, tá? Eu nunca vi nenhum paciente ter reações
maiores ali com ruptura de dialisador, nenhum sintoma grave por ter essa ruptura, tá, do dialisador. Então, assim, o que é importante, né? A gente falou aí praticamente 8 intercorrências, é óbvio que tem muito mais, né, intercorrências que podem acontecer dentro de uma unidade, mas o que é importante? Qual que é o foco aí que vocês precisam saber? Que identificar essas complicações e realizar as intervenções, elas diminuem muito a chance de eventos críticos, né? Então, se eu souber o que fazer em cada uma dessas intercorrências, eu, consequentemente, diminuo a chance do meu paciente evoluir muito mal em cada uma delas. Né? Se eu sei corrigir uma hipotensão, meu paciente não vai ter uma crise convulsiva, meu paciente não vai parar. Né? Se eu consigo corrigir uma hipertensão, sabe? Então, ela é uma coisa está interligada à outra. Então, quanto mais rápido a gente conseguir identificar, por isso é importante a gente estar sempre, né, de olho no nosso paciente, batendo o olho nele, porque o nosso paciente está ali com a gente 3 vezes por semana, a gente conhece, né? A gente conhece o paciente, a gente sabe quando ele está apresentando alguma intercorrência, alguma alteração. Então, quanto mais rápido a gente conseguir prevenir nessas complicações, melhor. E a enfermagem, então, deve estar sempre atenta para evitar danos maiores aos nossos pacientes. Então, esse é o objetivo principal aqui, é vocês estarem, né, experts nesse assunto, experts em tudo, para que vocês evitem complicações. E a gente sabe também que uma intercorrência, ela deixa o nosso plantão muito mais tumultuado. Então, se a gente conseguir prevenir, né, essas intercorrências, muito melhor. Até lembrei agora que a Bebral, ela tem uma máquina que é a Dialogue IQ, que é uma máquina de HDF que ela prevê, olha só, ela está fazendo o nosso papel, ela prevê episódios hipotensivos do nosso paciente. Consequentemente, ela já corrige, automaticamente ela corrige taxa de UF, ela corrige várias coisas para que esse paciente não evolua para hipotensão. Então, ela, né, veio para ajudar ainda mais a enfermagem. Obviamente que ainda não está disponível para todos, né, não está disponível para o SUS, mas é algo que a gente já vê evoluindo nas máquinas e a gente torce para que isso, né, chegue aí, tenha esse acesso para todo mundo. Bom, amanhã a gente vai voltar, tá? Amanhã a gente vai ter uma outra aula, lembrando que eu vou abrir vagas para minha comunidade com acesso vitalício, tá? Comunidade mais o curso completo, que tem mais de 100 aulas, certificado de 180 horas e acesso exclusivo à nossa comunidade, onde a gente tem ali troca de experiências, a gente compartilha informação, é um grupo muito legal onde a gente fala somente sobre diálise e um ajudando o outro ali com o seu dia a dia. E amanhã a gente vai estar abrindo então essas vagas para o nosso curso completo mais comunidade. Eu espero você para a aula de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre acessos, que eu sei que é um assunto que, por mais que a gente fale, vocês ainda têm muita dúvida. Então, vocês não percam, tá? Eu espero vocês amanhã para a gente complementar, para a gente encerrar aí o nosso evento, nosso Nefro Day. E eu quero deixar, obviamente, a nossa frase com você, para que você reflita e que amanhã você não falte no nosso super programa aqui, hein? Você só vai vencer amanhã se não desistir hoje. Então, não desista, tá? Não deixe que outras pessoas tirem o seu foco, que tirem a sua vontade de vencer, porque o amanhã vai chegar. E se você não desistir hoje, com certeza a vitória vai chegar para você também. Então é isso, um beijo grande para vocês. Obrigada pela companhia. E amanhã a gente se vê, porque amanhã tem mais.